Oi, gente! Eu sou a Arlete, sou pediatra e esse é um canal em que eu falo sobre cuidados com bebês e crianças. Nas últimas semanas eu tenho abordado o tema das emoções, a parte de comportamento, né? E citando principalmente a importância que tem a gente ajudar as crianças a reconhecer e entender as suas emoções e a lidar com elas, né? Para que tenhamos crianças emocionalmente saudáveis que se tornarão adultos emocionalmente saudáveis, né? Então, dei uma olhadinha nos vídeos que já tem aqui sobre esse assunto. O de hoje acaba sendo uma continuidade. Hoje eu quero falar, na verdade, sobre as experiências ruins que as crianças acabam vivendo. Porque por mais protetores que sejamos em relação a elas, invariavelmente elas viverão alguma experiência que trará algum grau de sofrimento. Então, por exemplo, a criança que fica doente, que precisa ficar internada no hospital, que passa por procedimentos médicos, por exemplo, coleta de exames, uma punção lombar, uma punção de articulações, isso para a criança pode ser uma experiência muito traumática, né? Muito estressante. O adoecimento de alguém da família, o luto, né? A perda de algum familiar. Um acidente. Então, as crianças podem passar por essas situações. Mas o que eu quero chamar a atenção? Vocês já repararam que quando a criança vive uma situação como essa, o nosso movimento, nós como adultos, tentamos fazer a criança esquecer a situação. Então, tentamos distraí-la disso, levá-la para brincar, para comer, para passear, para que ela esqueça o que aconteceu. Mas como nós adultos reagimos a uma situação dessas, uma situação de estresse, de emoção intensa? O que a gente faz? A gente conta para os amigos, para a família, para o terapeuta. A gente repete a história muitas vezes até realmente conseguir que as pessoas tenham empatia com a nossa dor, que a gente sinta que houve uma solidariedade com a nossa dor. E por que a gente faz diferente com a criança, gente? Por que a gente não deixa a criança falar, a gente tenta fazer esquecer? Então, nesse vídeo, o que eu quero chamar a atenção de vocês é justamente para isso. Quando a criança viver uma situação que gera algum sofrimento, ao invés de tentar distraí-la, estimule-a a falar sobre isso. E eu estou falando aqui de crianças muito pequenininhas, mesmo os nenéns ali, que não tem uma comunicação verbal tão clara, mas às vezes eles sinalizam, eles dão algum sinal de que lembram daquela situação. Então ajude-os a contar. Se a criança precisar contar de novo, várias versões da história, ou todo mundo que chega em casa, a criança quer contar de novo a história, permita que ela faça isso. À medida que ela conta a história do que aconteceu com ela, primeiro ela sente realmente a empatia das pessoas, né? Mas ela consegue, lá na cabecinha dela, organizar as ideias. Ela passa a entender o que aconteceu. E quando isso chega no nível da compreensão, a emoção se controla. A emoção vai para uma caixinha lá escondida ali no cérebro. Então a criança consegue lembrar sem sofrer, né? E quando a gente faz o contrário, a gente não deixa a criança relembrar ou recontar, o que acontece na verdade é que essa lembrança ela fica incompreendida, fica uma memória implícita. E aí a criança começa a imaginar essa situação de outras maneiras. Então, o exemplo da internação, uma próxima internação, uma próxima coleta de exames pode se tornar extremamente traumática e estressante, porque ela não processou, ela não entendeu o que aconteceu da outra vez. Então a criança ela precisa entender as situações, por mais dolorosa que tenha sido. Então, e por mais que às vezes a gente tenha que mistificar um pouquinho, principalmente o luto, né? Contar de uma maneira que a criança realmente consiga compreender, mas ela precisa entender, ela precisa ter uma clareza do que essas emoções significam e do que aquela experiência significou para ela, tá bom?